Olá, ainda sou a aula número 98 de Programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre uma porrada de coisas, mas são coisas simples que vão ajudar a animar o nosso jogo. Então a porrada de coisas que a gente tem para falar. Do Canvas, a gente vai falar do método itemConfig, da ID de objetos, do método delete, da tag de objetos e do método move. E da instância de TK, a gente vai olhar o método after. Então vamos lá. Lembrar que na aula passada a gente colocou o último elemento do nosso jogo, que era a bola, que a gente precisava colocar. Notar que eu já preparei algumas modificações. Por exemplo, eu atribuí o desenho a uma variável, já vou explicar o porquê disso. Mesma coisa para o player, não fiz o mesmo para os retângulos. Também criei para a minha bola 4 novas variáveis, a variável bvx e bvy, que são as velocidades respectivamente no eixo x e no eixo y. Criei bx e by, que são as posições da minha bola, então a posição do topo esquerdo da minha bola, que eu vou manter registro dela. E configurei o meu botão com o comando self.começa, para que quando eu clicar no meu botão, ele chamar esse método self.jogar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar é desse método aqui da minha instância de TK, que é o método after. O que o método after faz? Ele recebe um número e um método ou função. E o que ele faz? Ele espera essa determinada quantidade de tempo em milissegundos e depois chama esse método ou função. E por que eu preciso do root after? Porque o root after ele vai pegar e vai criar um loop que vai ficar dentro desse método jogar. E dentro desse método jogar é onde eu vou updatar os elementos da minha tela. Então eu vou mudar as posições, destruir um retângulo, mudar a posição do player, enfim. E um outro método que eu vou redesenhar os elementos do meu jogo nas novas posições da tela. Então, eu preciso, para qualquer jogo, ficar dentro de um loop infinito. E esse loop infinito, dentro do Tkinter, tem que ser usado a partir do root after. Certo? Então, com o root after, a gente fica preso neste loop infinito. Então, para desenhar os elementos na nossa tela, eu vou precisar do desenhar e para updatear, eu vou precisar do update. O update já está escrito porque ele é muito simples. O que o update faz? Ele vai fazer a minha bola ficar rebatendo na tela. Então, ele vai pegar e vai mover a minha tela em o quê? Na velocidade dela, que é Vx, e no eixo Y ele vai mover ela com velocidade Vy. Ok. Se a posição x ou y dela ultrapassar os limites da tela, o que eu vou fazer? Vou fazer ela rebater. De que forma? Usando pegando e multiplicando a velocidade Vx por menos 1. Então ele vai pegar, bater, foi até o limite da direita da tela, vai rebater. Foi até o limite esquerdo, vai rebater. Então vai ficar rebatendo a mesma coisa, vale no eixo y. Então ele vai ficar fazendo um movimento assim, mais ou menos. Ok? Então isso aqui é só para movimentar a minha bola. E eu vou redesenhar a minha bola na minha tela, nas posições updateadas. Então, vamos mostrar isso aqui. Antes de mais nada. Então, aqui o meu jogo. Se eu clicar em Start, você vê a sua bola se movendo. Ok. Agora, a gente tem um problema óbvio. Por quê? Porque quando eu desenho a minha bola numa nova posição, eu não deletei a imagem dela na posição anterior. Então eu vejo um traço de bolas que foi onde as posições que ela percorreu. Então eu preciso de alguma forma apagar o que foi feito anteriormente. Então, para isso, eu posso usar o Canvas Delete, o método Canvas Delete, que vai deletar alguma coisa na minha tela. Se eu colocar aqui Delete All é uma constante específica do Tkinter, o Canvas vai apagar todos os elementos que estiverem dentro da minha tela. Então, se eu fizer isso aqui e clicar em Start, você vê agora minha bola animando direitinho, batendo nos cantos da tela. O único problema é que, como eu deletei todos os elementos da minha tela, eu não vejo mais os retângulos que o player tem que destruir e o próprio retângulo do player.
Então, aqui eu tenho um problema. Eu poderia pegar e redesenhar todos os elementos da minha tela. Só que isso seria um pouco custoso demais. Por quê? Porque os elementos da minha tela são muitos, são vários retângulos e o player. Certo? Então eu teria que redesenhar, por exemplo, todos os retângulos que nunca mudam de posição. Então não tem como eu só deletar os elementos que mudaram de posição. E a resposta é sim. E como eu faço isso? Utilizando IDs ou as tags. Então vamos falar de IDs primeiro. ID é um número qualquer que vai se referir a um determinado elemento dentro do meu canvas. Por exemplo, quando eu criei a minha bola, usei o createOval, ele devolveu um ID que antes a gente não estava armazenando, a gente estava simplesmente fazendo isso. Não armazenávamos o ID que ele devolvia. Agora, quando a gente coloca self.bola igual a esse determinado negócio, eu estou atribuindo o ID que eu criei para a minha variável bola. Na verdade, para o meu atributo bola, já que é a variável dentro da minha classe jogo. Então, o que acontece? A partir desse ID, no self.canvas.delete, eu posso pedir para ele deletar só um determinado ID. Então, ele vai procurar o elemento que possui esse ID dentro da minha tela, ele vai apagar esse elemento, certo? E aí depois eu redesenho a minha bola. Se eu fizer isso, agora eu vou ter o efeito, um pouco mais do efeito que eu procurava, que é a minha bola se movimentando e eu não vejo os traços dos movimentos anteriores da minha bola, certo? Então agora ela funciona um pouquinho melhor, certo? Agora, mais do que usar IDs, eu poderia usar tags. Agora, tags são para alguns casos específicos que você vai precisar delas. Por exemplo, se eu pegasse a minha bola e definisse aqui uma tag para ela, que é a tag bola. Então, notar que tag eu posso atribuir tanto para retângulo, tanto para bola, para o que eu quiser. Basta colocar aqui o argumento especial tag. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a bola que eu estou redesenhando e atribuir para ela a tag bola. E aí, em vez de deletar a minha bola, eu vou deletar o elemento com a tag bola. E se eu fizer isso, você vê que não teve nenhuma modificação significativa no seu jogo, certo? A bola continua se movimentando normalmente. Agora, por que a tag é um pouco mais interessante do que o ID? Porque, por exemplo, se eu tivesse dentro da minha bola desenhado um arco, e eu pegasse e fizesse isso aqui, você veria que o arco, obviamente, não se movimenta. Eu poderia, lógico, pegar e movimentar o meu arco. Pegar aqui e criar de novo um BVX, um AVX, um AVY, um AX, um AY, e aí movimentar o meu arco junto com a minha bola. Só que, como eu já falei, o arco está se movimentando junto com a minha bola. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e atribuir para ele uma tag arc, por exemplo. Pegar isso aqui do meu createArc e aqui olhar para isso aqui, redesenhar o meu arco com essas mesmas posições. Lembrar que eu pinto no mesmo lugar. Beleza, olha que legal. E aqui no self.canvas e deletar o meu arco. E aí, se eu fizer isso, provavelmente eu devo ver o meu arco se movimentando com a bola. Agora, para simplificar, eu poderia ter apagado isso aqui, colocado aqui a tag bola, e aqui também ter colocado a tag bola. E aí, o que vai acontecer? Eu movimentaria o meu arco com a minha bola. Basta colocar com as duas a mesma tag. Então, se eu tiver um desenho um pouco mais complicado de um elemento para a tela, eu quiser mover todos os elementos desse desenho que eu criei, eu posso usar uma única tag para todos os elementos. E ele vai deletar todos os elementos que tiverem aquela tag especificamente. Eu não posso dar para todos os elementos até o mesmo ID, porque eu estou
desenhando elementos diferentes. Então a tag ela tem essa funcionalidade um pouco diferente do meu ID, que pode ser mais útil para desenhos mais complexos. Agora você está vendo que eu estou usando várias linhas de código para redesenhar os elementos na minha tela, certo? Tem que redesenhar o arco, tem que redesenhar a bola, mais para frente eu vou ter que redesenhar o player também. Então estou aí desprendendo muitas linhas de código para desenhar vários elementos. Existe um método dentro do Canvas que simplifica esses problemas. Que método é esse? É o método move. Então o que o move vai fazer? O move vai receber, por exemplo, uma tag ou um ID. Então self.move self.canvas.move, desculpa, ele vai receber um ID. Então posso colocar aqui, por exemplo, um ID é uma tag. Posso colocar a tag bola aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e mover vx e mover vy, certo? E aqui eu vou simplesmente pegar e dar pass. Então usei o canvas.move. Qual que vai ser o efeito de eu fazer isso aqui? Você vê sua bola se mexendo como você gostaria. Agora, note uma diferença muito gritante, que é antes ela estava em cima e agora ela está por baixo. O que está acontecendo exatamente? A diferença entre o move e o delete somado com o desenho é que eu estou redesenhando a minha bola. Quando eu redesenho a minha bola, eu sempre redesenho ela por cima de todos os elementos que estavam anteriormente na minha tela. Agora, quando eu movo um determinado elemento de lugar. E ele fica atrás do que estava dos retângulos, porque eu desenhei o retângulo depois de eu desenhar a minha bola pela primeira vez. Então o move tem essa diferença, que ele move um elemento bola ao longo da determinada camada que ele foi criado inicialmente. E veja que eu não vejo o traço da minha bola como eu veria se eu não usasse o delete. Porque o move, ele não só move a minha bola, como ele também deleta o traço anterior. Ele já está esperando essa animaçãozinha. E ele move não para uma determinada posição, mas numa determinada velocidade. Então eu escolhi aqui Vx e Vy, porque ele vai mover tanto no eixo X, que é esse valor, e tanto no eixo Y, que é esse outro valor. E aí eu tenho esse efeito que eu gostaria de mover um elemento na tela. Então está vendo que o Tinter ele já está preparado para a criação de alguns jogos, certo? Porque ele já tem elementos para fazer isso. Então, com o Move, eu consigo movimentar a minha bola ao longo do Tinter. Agora, dentro dessa linha, eu tenho um último elemento, que é um último método que eu queria mostrar, que é o método itemConfig. E o que o itemConfig recebe? Uma tag ou um ID de um específico elemento da minha tela, e ele vai mudar um determinado atributo desse elemento. No caso, eu estou mudando o fill do meu player para blue. Então, se eu der start aqui, você vê que agora o meu player fica azul. Então, se você quiser mudar alguns elementos da sua tela de acordo com o andamento do jogo, ou de acordo com o andamento do seu programa, você pode usar o itemConfig em vez de recriar, por exemplo, um segundo player que fosse azul. Aqui nessa linha, o itemConfig também pode mudar a tag, pode mudar o extent do meu arco, pode mudar o start do meu arco, entre outros elementos. Então, o itemConfig é também um método super poderoso na hora de trabalhar com Tinter. E com isso, a gente já pode montar algumas animações para o nosso jogo. Então, na aula que vem a gente vai preparar algumas outras coisas com as tags e tal, e vai conseguir montar o nosso jogo mais bonitinho, certo? Então, falei de tudo que eu queria falar na aula de hoje. Para casa, como sempre, você tem um exercício. Então, voltar aqui na pasta exercício e
Vamos pegar Python 3, app.py. Eu vou colocar lembrar-me, porque eu não aguento mais digitar isso aqui. Entrar. E agora você vê que tem o App Canvas 4 carinha. E se você clicar aqui e você clicar no botão Start, você vai ver simplesmente uma carinha feliz rebatendo na sua tela ao longo do jogo. Se você lembrar, se você foi da mesma época que eu, que o computador tinha o Windows tinha aquele fundo de tela e aparecia o símbolo do Windows rebatendo pela tela, você podia pensar nisso aqui como um possível descanso de tela, certo? Ver uma carinha feliz rebatendo para lá e para cá. Então é bem simples o aplicativo. O mais difícil é primeiro desenhar a carinha feliz direito, depois programar, só para ela ficar se movimentando na minha tela. Beleza, galera? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.